Bom dia, graça e paz, um ótimo dia a todos os abençoados e eleitos filhos de Deus e aos meus amigos e às minhas amigas aí, um ótimo dia, um bom dia a todos, tá bom? Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está eu, sou conhecido como João Carlos, seu irmão em Cristo Jesus, e venho aqui falar um pouquinho da graça de Deus e o assunto hoje é: Cristo falhou? Ou realmente ele tirou o pecado do mundo? Porque se ele não tirou o pecado do mundo, então Cristo falhou. Porque João Batista, o que batizava, falou o que quando viu Jesus chegando? Eis aí o homem que tira o pecado do mundo. E quando ele foi para aquele madeiro, ele esticou o braço para um lado e para o outro, ele falou: tetelestai, está consumado. Ele deixou ou ele removeu o pecado no mundo? E o que era o pecado expurgado naquela cruz? É hoje que nós vamos estudar aqui nesse vídeo, vamos aprender o que se tratava do pecado que Jesus carregou para si naquele madeiro. Tá bom, meu irmão? Tem aí, ó, livrinho aí, ó, caneta. Vamos marcar aí umas referências bíblicas aí hoje aí, tá bom? Hoje eu vou trazer um assunto que se trata lá do livro de João. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado era a transgressão da lei, concorda? Porque o que era o pecado para o judeu, os que tinham o evangelho da circuncisão? Era transgressão da lei. Quando eles pecavam, é porque eles transgrediam a lei de Moisés. Eles transgrediam a lei que um dia Deus deu ao povo, né? E para eles ali, a gente vai ver que 1 de João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No capítulo 1 de 1 de João, versículo 10, está escrito que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Olha só, por quê? Eles ainda estavam no tempo que o tabernáculo ainda estava de pé. Então, se o tabernáculo estava de pé, ainda tinha lei. E eles ainda estavam no cumprimento da lei. Porque eles eram por perseverança e eles tinham que perseverar até o fim na lei, né? Então, toda vez quando eles cometiam erro, quando eles não conseguiam cumprir, eles transgrediam as leis de Deus. E ali eles sim se tornavam pecadores, né? Então eles estavam sob o pecado. Embora Cristo na sua cruz, no madeiro, ele removeu o pecado do mundo, o que foi removido o pecado do mundo ali? A lei de Moisés. O fim da lei era Cristo para todo aquele que cresce, né? O fim da lei no madeiro era Cristo. Então o pecado no mundo hoje, atual, era aquele pecado que Jesus expurgou? Será que esses pecados que os pastores hoje pregam nas suas instituições, será que está certo? Será que está em linha com as escrituras sagradas, com o evangelho de Deus? Será? Porque é incrível quando nós lemos na palavra, João falando, está aí o homem que tira o pecado do mundo. Quando a gente entra dentro dessas igrejas, essas chamadas igrejas, supostas igrejas de pedra, né? A gente entende que Jesus não tirou o pecado do mundo ainda. Dá a entender que ainda o pecado está no mundo e Jesus ainda não tirou o pecado do mundo, porque eles ainda continuam pegando que o pecado está no mundo. Então hoje vamos aprender: pecado para um judeu era a transgressão da lei. Toda vez quando eles transgrediam a lei, eles pecavam. Nós, após cruz, e o gentio daquela época, que era considerado como os pagãos, porque não eram considerados filhos de Deus, então eles tinham o gentio daquela época como os pagãos, né? Eles ali, eles não tinham lei, então eles nunca transgrediram contra Deus, eles nunca pecaram. Por que nunca pecaram? Porque para eles não tinha lei, as leis de Moisés, as leis de Deus, na qual ele designou para os judeus. Então ele tinha que nascer no cumprimento da lei para cumprir a lei e remir os que estavam debaixo da lei.
Quem foi que foi remido debaixo da lei? Os remidos da lei foram os próprios judeus, os que eram titulados como os filhos de Deus. E por eles não cumprirem a lei, eles eram pecadores, eles eram transgressores. Então Deus tinha que vir libertar eles. Está entendendo aí, abençoado? Eu quero que vocês entendam o motivo de nós dizer que nós não é pecador. Você jamais pode dizer que você é um pecador contra Deus. Que ninguém chame e fale que você é pecador, meu irmão. Ai, sangue bom. Sangue bom, hein? Porque você é um menino de Deus. Ninguém fale para você, ó, você é pecador. Porque você fuma, porque você cheira, porque você bebe, porque você está vivendo uma vida desenfreada. Ninguém fale que você é pecador contra Deus. Você não é. Você erra o alvo porque o alvo é estar em Cristo e viver o melhor de Cristo sobre a nossa vida. E a gente desfrutar de tudo do reino. Mas como muitos andam como carne desenfreada, né? Vai cometendo tudo que quer pelo bel prazer, vai trazer consequência para si mesmo. Mas vocês não podem dizer que está vindo um castigo de Deus sobre a vida de vocês, porque vocês estão pecando. Vocês não estão pecando contra Deus. Perante aos olhos de Deus, eles enxergam espiritualmente. E ele, quando ele enxerga você espiritualmente, ele te enxerga como filho, como eleito, como abençoado, com toda sorte de bênção, tá? Então vamos entendendo isso daí. Vamos trazendo aqui mais uns versículos aqui. Lei de Moisés, né? Não. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Ora, se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor da sua face, embora transitório. Porque o que acontece? Quando Moisés subiu no monte, o brilho, a glória de Deus sobre a face de Moisés é tão grande que o povo não poderia nem olhar para ele. Tinha que jogar um véu para que o povo não desfalecesse diante de Moisés. Mas aquilo ali era transitório, estava se acabando, já estava tendo seu fim, né? Já estava tendo seu fim. Vamos continuar aqui. 2 de Coríntios, capítulo 3 e 9. Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais há de sobrepujar em glória o ministério da justificação, que era o ministério de Cristo em nós agora. Cristo naquela cruz, ele remove toda a lei, todo o pacto antigo, e agora estava estabelecendo a sua justiça, né? A sua glória, o seu esplendor. De tamanha glória sobre a nossa vida agora. Os que estão em graça, quem está em graça, entendendo a graça, vai entender que ele é um homem que não tem pecado contra Deus. Ele não comete pecado contra Deus. Ele pode cometer falhas contra você mesmo e trazer as consequências, porque de Deus, né, ninguém zomba. Paulo fala, aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então vamos estar acompanhando aí, né? Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem pecaram? Aqui, no momento da escrita, no momento que estava sendo escrita esse versículo aqui. Quem pecaram? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Aqui, ó, quando o apóstolo Paulo quis dizer, ele diz, todos pecaram, a frase não aponta para o futuro, para o nosso tempo, para o tempo de agora, né? O tempo dos gentios agora, né? Ele simplesmente estava a mostrar que todos os seus contemporâneos pecaram, transgrediram a lei, a Torá, ou seja, eram transgressores. Tanto que todos os contextos do capítulo 3 de Romanos dirá em torno da relação deles, dos judeus, da época de Paulo, né, dos irmãos ali, que tinham que cumprir a lei ali. Então, eles pecavam por quê? Porque a lei estava dada ali para os judeus. Os judeus eles tinham que cumprir a lei à risca, ao ponto de como é que se diz? Ser justificado pela lei, né? Mas só que nenhum foram justificados pela lei. Eles não conseguiram. Eles erravam, eles falhavam, né?
Muitos erravam de uma forma que eles tinham que ser apresentados ao sacerdote, e o sacerdote matava apedrejado, porque o sacerdote não perdoava ninguém. Eles não perdoam ninguém. Esses pastores da lei, eles não perdoam ninguém. Se falhar com eles como se diz a linguagem contemporânea da terra, do mundo, né? Errar com ele é pau no gato. Errou com eles é pau no gato. Meu irmão, a gente somos um povo gentil, justificado no Senhor e libertos de tudo aquilo. Por incrível que pareça, quando alguém prega a lei de Moisés para você, está colocando você sob debaixo de maldição. Porque eles revigoram o que Cristo destruiu naquela cruz, que era a lei, e se eles colocarem a lei sobre a sua vida, você não conseguirá cumprir 613 ordenanças. E aí vocês vão se considerar falhos, pecadores, e realmente, quando eu retorno a construir o que Cristo destruiu e trago para a minha vida para cumprir, eu torno para mim mesmo transgressor dela. Eu me torno pecador. Então não faça isso. Tenha a mente liberta. Você não pode pecar contra Deus. Por que você não pode pecar contra Deus? Porque a lei foi destruída há 2000 e tanto de anos atrás. Entende? Cristo na queimadeira, ele removeu a lei, né? As suas ordenanças. E agora ninguém mais pode transgredir. Porque Paulo fala o quê? Aonde não há pecado, aonde não há lei, não há pecado. Por que não há pecado? Porque não há mais transgressão dela, meu irmão. Vocês estão entendendo? Cristo, ele vai para o madeiro. Ele tira o pecado do mundo. Se concretizou o que João Batista falou. Tá aí o homem que tira o pecado do mundo. Quando ele foi para o madeiro, ele realmente tirou o pecado do mundo. O que era o pecado no mundo? Transgressão da lei. Se ele tirou a lei, se ele removeu a lei, o véu foi rasgado, você já não pode mais transgredir contra Deus. Você não pode mais pecar contra Deus. Por isso que Hebreus, ele vai falar o quê? Eu fiz uma nova aliança, na qual eu não levarei mais em consideração seus pecados, suas iniquidades e as suas prevaricações. Porque perante Deus não existe mais. Perante Deus você não pode mais se tornar um pecador. Porque ele não deixou mais a lei no mundo. A lei foi rasgada, o véu foi rasgado. Entende? Foi tirado de cena, meu irmão. Quando você entra dentro de uma instituição religiosa, era para se aprender essas coisas, era para se aprender a ter mente saudável, de realmente fortalecer o que Cristo fez naquele madeiro, fortalecer o que Cristo veio fazer à terra. Ele veio remir os judeus, e nós não, o gentio daquela época, que era separado por causa do véu, por causa da lei que fazia muro, que separava, que dividia filhos de Deus e os não filhos de Deus, os judeus e os gentios, ou os filhos ou os pagãos, porque a lei fazia essa divisão, era um muro que dividia, era um muro invisível. Então aqueles que eram pagãos, aqueles que eram gentios e quisessem se tornar filhos de Deus, tinham que circuncidar na carne, tinham que cortar o prepúsculo, né? O bigolinho lá, vamos dizer na nossa atualidade. Tinha que cortar a pelinha do bigolinho lá. Entendeu, meu irmão? Tem que aprender essas coisas. Nessas igrejas aí, não estão ensinando nada para o povo, não ensinaram nada. Coloca o povo sob ainda o medo, o pânico de cumprir as leis, e eles nunca conseguindo cumprir. Eles têm sempre a mente de pecadores, de contaminados, de não salvo. Irmão, que ninguém coloque isso na cabeça de vocês mais. Que vocês hoje aprendam a ler. Né? Leia Romanos ali está trazendo o assunto, o que era da lei, o que era circuncisão, o que era para os judeus e o que eles tinham que fazer. Então eles sim tinham que cumprir, mas eles foram libertos, eles foram remidos, eles foram salvos. João, por ele ser um praticador da lei,
quando ele não conseguia cumprir a lei, ele pecava. Então é por isso que ele fala assim, nós não disser que nós não temos pecado, somos mentirosos, porque todos nós pecamos. E eles ali sim, realmente, eles pecavam. Eles eram judeus, eles tinham que cumprir 613 ordenanças e eles nunca conseguiram cumprir a lei. A palavra fala que o único que conseguiu cumprir a lei foi Cristo, foi Jesus, o Galileu, o judeu, o véu, o cordeiro. Aquilo ali sim, ele cumpriu toda a lei, para que no dia da sua morte ninguém mais tivesse que cumprir a lei. E embora os pactos se cruzavam, porque o tabernáculo estava de pé, e se o tabernáculo ainda estava de pé, ainda imperava a lei de Moisés, a lei mosaica. Mas quando o templo caiu no ano 70, todos eles foram libertos de vez de todo domínio, de trevas e de potestade, de poderes dos homens, intitulando poderes e cumprimento na vida dos judeus. E agora, com o templo caído, não tinha mais sacerdote e todos eles foram libertos completamente. Ninguém poderia mais julgar os judeus, porque quem julgava os judeus era o sumo sacerdote. Mas ele caiu. E agora o povo foi liberto. Então foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas não viva da liberdade porque Cristo vos libertou para dar ocasião à carne, viver com libertinagem. Porque de Deus ninguém zomba, ele não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então hoje você mata, tem prisões, tem juízes que vão te dar sentenças e condenação. E tu vai ficar sofrendo dentro de uma prisão. Se você roubar, se você fazer todos os delitos contra, que se hoje pela lei é contravenção, tu vai pagar um preço. E você vai ter que ficar dentro da prisão, passando os dias de férias, e não vai poder dizer que foi Deus que te castigou, porque não foi, foi você que devido, você poderia estar curtindo o melhor de Deus na sua vida, você está andando como carne desenfreada e fazendo tudo pelo bel prazer, e uma hora vai ter que colher todos os mal que você plantou. Então se plantar o mal, colherá o mal, se plantar o bem, colherá o bem. Irmãos, está aqui o ensinamento da graça de Deus. Hoje você peca? De jeito nenhum. Poderia pecar hoje? Também não. E se eu quisesse pecar? Também não poderia pecar, porque a lei foi removida, a lei foi tirada há 2000 anos e lá atrás. Então hoje você seria impossível pecar contra Deus, nem que você quisesse, tá? Hoje quando Deus ele olha para você, ele não imputa pecado em você. Ele fez uma nova aliança, que depois daqueles dias, do ano 70, a queda do templo, o fim do sacerdócio, ele ia fazer uma nova aliança, na qual ele não levaria mais em consideração suas falhas, seus pecados, suas transgressões e prevaricação. Ele não imputa mais na sua carne, porque ele não te olha na carne, ele te olha no espírito. E quando ele te olha no espírito, ele vê filho, ele vê eleito, ele vê uma geração nova, lavada, remida, justificada, selada para a vida eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você no espírito é salvo. Na carne, se você cometer falhas, se você cometer o pecado de atual, que eles falam agora que é pecado, você vai trazer consequência para você mesmo. Se você é uma pessoa que bebe e quer beber a toda hora, tu vai trazer cirrose, tu vai trazer coisas, câncer, tu vai trazer doenças para você e você vai colher. Se você é uma pessoa que gosta de fumar demais, eu sou o Bob Marley, eu quero encher o meu cérebro de fumaça, lá na frente você vai ficar com as sequelas de tudo isso. O seu pulmão vai ficar todo debilitado e destruído e você vai viver uma vida triste, sem alegria e sem paz e sem felicidade. Será que é isso que você quer viver lá no futuro? Então hoje, viva o melhor de Deus para a sua vida. Viva como honestidade. Vive como homem honesto, como pessoas boas, disposta a dar e a ajudar, disposta a suportar a diversidade daqueles que vão vir para te ofender e te magoar. Mas viva assim, porque isso é viver o reino. E viver o reino não é aparência física. O reino não é comida nem bebida, mas ele é paz, gozo, amor, alegria no Espírito Santo. Viva com a certeza da sua salvação. Vocês têm que estar convictos que Deus naquela cruz, ele removeu todo tipo de ordenança e salvou os judeus, e nós que não eram considerados como os filhos, passamos a ser amparados e abraçados pelo Pai. Viva dias felizes, viva com alegria.
tenha realmente a convicção que Cristo no teu espírito te salvou e que hoje nada pode te separar do amor de Deus. E nem altura, nem profundidade, nem principado, nem anjo, nem nudez, nada te separa do amor de Deus. E quando você for olhar para esse amor de Deus na sua vida, não olha para a sua carne, olha para o seu espírito, porque tudo que Deus fez naquele madeiro foi no espiritual, foi no espírito, é espiritual, é invisível. Ele fala, quando o meu reino chegar, quando ele estabelecer, ele não viria com aparência visível, ele viria invisível, ele é espiritualmente. O reino já chegou, já está na terra, e aqueles que estão em Cristo já estão vivendo o reino, porque viver o reino não é viver com comida e bebida, mas é ter paz, é ter gozo, é ter alegria, é ter amor no Espírito Santo. Está aqui hoje a lição do dia. Graça e paz a todos os abençoados, aos meus amigos que não têm nenhuma religião, e graças a Deus que não tem a religião, tenha só a fé de Deus, viva da fé de Deus. Um bom dia, um ótimo dia abençoado. Eu digo para vocês, vocês são abençoados com toda sorte de bênção, que nenhum mal vai te suceder. Você vai viver dias felizes com alegria, se assim você querer e atrair para a sua vida toda a bondade do nosso bom Deus e misericordioso, que é todo poderoso para cumprir tudo que está escrito na sua palavra. Tá bom, meu irmão? Graça e paz. Quem gostou, dá um joinha, dá um like, compartilha o vídeo. Eu estou aqui para trazer esclarecimento. Não vou para religião, eu não sou evangélico, eu sou cristão porque eu creio em Cristo. E assim eu falo porque eu ouvi, criei, li e hoje falei para vocês hoje. Fica com Deus. Fui.